Olá, eu me chamo Juliane Andrade, graduanda do curso de Biologia, e apresento essa aula de hoje como tarefa avaliativa para a disciplina de Embriologia Comparada, ministrada pela professora doutora Tatiana Montanari, no semestre de Ensino Remoto Emergencial 2021/2. O tema que irei tratar é o da gametogênese masculina. Iniciamos com uma breve apresentação dos tópicos que visitaremos nessa aula, começando com uma breve introdução do que é a gametogênese, logo após uma revisão sobre os processos de mitose e meiose e em seguida apresentarei o testículo bem como sua histologia. Depois falaremos da espermatogênese e suas etapas, finalizando com o processo de espermiação, onde falaremos brevemente da morfologia de um espermatozoide maduro. Em seguida, falaremos da célula de Sertoli e células de Leydig em suas funções e a espermatogênese e toda a regulação hormonal da gametogênese masculina e alguns fatores que afetam a espermatogênese. Por fim, um exercício breve de fixação. Começamos então com uma pequena introdução à gametogênese. A gametogênese vai ser esse processo de produção ou gênese de gametas, as células envolvidas na reprodução de seres vivos sexuados. Também são eles que promovem variabilidade genética à reprodução sexuada, graças ao crossing over que veremos mais à frente. Os gametas carregam apenas metade da informação genética necessária para a formação de um indivíduo, sendo obrigatória sua combinação com outro. O gameta feminino é o óvulo, que será produzido no ovário. Já o gameta masculino é o espermatozoide produzido nos testículos através da espermatogênese, foco dessa aula. Nessas representações temos à direita uma eletromicrografia de varredura de um ócito de hamster, onde a zona pelúcida foi levemente deslocada para a visualização, e aqui um esquema de um espermatozoide retirado do livro Alberts, onde a gente vê as estruturas definidas que veremos com mais detalhe mais para frente da aula. Notem a escala de tamanho, o ócido pode ser até 2 vezes maior que um espermatozoide. Mitose e meiose, um processo celular central da produção de gametas, que serão esses processos de divisão celular distintos com o objetivo de aumentar a população de células filhas. O produto final de cada um desses processos resultará num número diferente de células filhas, as quais também vão possuir quantidades distintas de material genético. Na mitose, as células filhas vão ter a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe. Já na meiose, vai ocorrer a redução desse material genético por parte das células filhas. O número de células filhas gerada na mitose é 2 e na meiose é 4. Na mitose, ocorre apenas uma divisão celular, já na meiose, ocorrem 2 divisões, denominadas meiose 1 e meiose 2. Como podemos ver nessa reprodução do site Globo Educação, a mitose vai ser o processo de divisão celular responsável por aumentar a população de células no organismo. Essa ilustração mostra pra gente desde a fecundação, aqui no início, com a junção dos gametas feminino e masculino, gerando o ovo, ou zigoto. Os gametas vão ser células haploides, que após a fecundação vão originar essa célula diploide ou totipotente, que se diferenciará depois de muitas mitoses e, após o processo de diferenciação celular, vai compor diversos tecidos dentro do organismo. Como mencionado antes, a mitose vai acontecer nas células somáticas, com apenas um processo de divisão celular, resultando sempre em 2 células filhas a partir de uma célula-mãe, com material genético semelhante ao da célula que a originou. Nessa imagem, a gente pode ver um esquema simplificado de divisão celular mitótica, a partir da metáfase. Essa ilustração também foi retirada do livro Alberts. A meiose, ela vai ocorrer apenas nas células germinativas e possui 2 processos de divisão celular envolvidos. Na meiose que vai ocorrer a redução do material genético de 2 genes para N e a promoção da variabilidade genética graças ao crossing over. Nessa imagem, também uma reprodução, a gente pode ver as 2 etapas da meiose, a meiose 1 e a meiose 2. A divisão meiótica 1 vai desde a replicação e compactação do DNA ao crossing over, marcando a etapa final da prófase 1. O crossing over vai promover a recombinação do material genético com o pareamento das cromátides irmãs, formando o quiasma. O resultado desse pareamento é a troca de porções de cromossomos entre as cromátides irmãs, resultando em variabilidade genética. Após a conclusão da divisão celular 1, teremos 2 células 2N, 2C. E a segunda parte da divisão celular meiótica, chamada meiose 2, vai promover a redução gamética final, gerando 4 células filhas haploides.
Nessa representação, a gente vê um gráfico exemplificando a função, material genético e tempo durante todas as fases da meiose 1. Aqui a legenda vai nos trazer o significado de cada uma das siglas. Então, a gente tem desde a fase G1 da entéfase, terminando ali na telófase 2 da meiose 2. E a relação do número de cromossomos no núcleo da célula referente a cada etapa da meiose. O testículo, então, vamos falar um pouco dele, que vai ser esse complexo sistema de ductos que promove a espermatogênese. Um pouco da anatomia do sistema reprodutor masculino e a histologia do testículo. No desenvolvimento das gônadas masculinas, a expressão do GNSRY, aqui no esquema representado pela sigla TDF, ou Testes Determining Factor, seu nome é alternativo, vão produzir o fator determinante testicular, que diferenciará as células somáticas em células de Sertoli. As células precursoras da célula de Sertoli serão o primeiro tipo celular a expressar o GNSRY. Elas serão quem formará os cordões seminíferos e iniciarão a diferenciação gonadal do macho. As células de Sertoli secretam o hormônio antimülleriano, uma glicoproteína da família do fator de crescimento transformante beta, que suprime o desenvolvimento dos ductos de Miller, precursores do trato reprodutor feminino. Por influência da gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, hormônio proteico produzido pela placenta semelhante ao LH, surgem entre os cordões seminíferos as células de Leydig, ou células intersticiais, que vão secretar a testosterona, indutora da formação do sistema reprodutor masculino. Após o parto, sem o suporte de HCG da placenta, há a degeneração das células de Leydig. Nos anos pré-puberdade, vai haver uma pequena produção de andrógenos pela adrenal e as células germinativas primordiais originam as espermatogônias. Na representação a seguir, a gente vê um corte transversal do testículo maduro e suas principais estruturas, como, por exemplo, a bolsa escrotal e o epidídimo. Os testículos eles vão ter essa forma oval, com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, protegidos, como a gente falou na bolsa escrotal, envolvidos pela túnica vaginal. Os testículos eles vão ser constituídos por túbulos de epitélio germinativo ou seminífero. Por testículo, há aproximadamente 400 a 600 túbulos seminíferos com cerca de 80 centímetros de comprimento e 150 micrômetros de diâmetro, produzindo 50 a 150 milhões de espermatozoides diariamente, segundo Montanari em 2013. Na puberdade, com o estímulo do LH da hipófise, há uma nova onda de diferenciação de células de Leydig a partir das células mesenquimais. Sob a influência da testosterona, a espermatogênese vai se iniciar. Espermatozoides vão ser produzidos da puberdade até a morte do indivíduo. Entre os túbulos seminíferos, vai haver o tecido intersticial, um tecido conjuntivo frouxo com as células de Leydig, nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, como mostra essa imagem, onde vemos um corte do testículo de camundongo adulto. Aqui a gente vê os túbulos seminíferos e entre eles o que a gente pode chamar de tecido intersticial. Nessa representação, a gente pode ver a complexidade da rede de túbulos seminíferos do testículo. Ele será dividido em septos e em cada septo um lobo espermático com um aglomerado de cordões seminíferos, formando a rede do testículo. Logo após, teremos o epidídimo, responsável por acolher, nutrir e armazenar o espermatozoide, produzidos nos túbulos seminíferos, até o momento de transportá-los pelo interior dos canais deferentes durante a ejaculação. Nessa imagem temos uma fotomicrografia de testículo de feto de camundongo, onde a gente vê os túbulos seminíferos com destaque em algumas estruturas, como por exemplo os gonócitos apontados pela letra G e as células de Sertoli ao redor deles, apontados pela letra S. Na seta, com o núcleo achatado, teremos as células mioides peritubulares, fibroblastos ricos em filamentos de actina e em moléculas de miosina que, por serem contráteis, vão comprimir os túbulos, contribuindo para o transporte do fluido testicular dos espermatozoides. E as células de Leydig destacados na letra L. O terceiro tipo celular que se diferencia na formação do testículo é o das células intersticiais ou de Leydig. Esse tipo celular se origina das células mesenquimais localizadas entre os cordões seminíferos. Nessa fotomicrografia que eu trago aqui agora, dos túbulos seminíferos, ela está sendo apontada pela flecha. As células de Leydig vão ser secretoras de testosterona.
Rapidamente sobre as células de Sertoli, elas se apoiam na lâmina basal dos túbulos, unindo-se a ela por hemidesmossomos. Elas vão ser essas células alongadas, com reentrâncias onde se inserem as células germinativas, como bem mostra essa representação retirada do livro Alberts. Vão ser células, então, com núcleo ovoide. O tamanho e os constituintes vão mudar durante o ciclo espermatogênico, influenciados pelo hormônio FSH, ou folículo estimulante. Essas alterações, elas estão relacionadas com a atividade promotora da espermatogênese, permitem acomodar as mudanças morfológicas das células germinativas. Além de receptores de superfície para FSH, as células de Sertoli, elas vão possuir receptores nucleares para andrógenos, mediando o seu efeito sobre as células germinativas. Elas sustentam e translocam as células germinativas da base para o ápice do epitélio, de onde serão liberadas a luz do túbulo seminífero. Como nesse corte semifino de testículo, onde a gente vê em destaque as células de Sertoli, mais coradas, com o seu núcleo ovoide, e as demais células germinativas em seus diferentes estágios de maturação, como por exemplo aqui no número 1, sinalizando uma espermatogônia, e no número 4, sinalizando uma espermátide alongada, o estágio final de maturação do gameta masculino. E vão ser as junções gap que regularão esse trânsito das células germinativas. E agora as principais etapas da espermatogênese. Na base do túbulo seminífero, há várias populações de espermatogônias 2N, 2C. As espermatogônias do tipo A são células-tronco que, através de mitoses, se perpetuam até a morte do indivíduo. Espermatogônias do tipo B, descendentes da do tipo A, saem do ciclo mitótico e entram na meiose estimuladas pelo ácido retinóico. A espermatogônia do tipo B aumenta o seu volume e duplica o seu DNA na intérfase, tornando-se o espermatócito primário, 2N4C. De cada espermatócito primário são originados 2 espermatócitos secundários, 1N2C, e realizarão a segunda fase de divisão meiótica de forma muito rápida. As espermátides 1N, 1C resultantes diferenciam-se nos espermatozoides, também haploides. Esse processo de diferenciação morfológica é a espermiogênese. Quando a espermatogênese se completa e o excesso de citoplasma é perdido, os espermatozoides são liberados na luz dos túbulos seminíferos, denominado espermiação. E nessa representação teremos então um gameta masculino maduro, o espermatozoide, com o acrossomo que vai recobrir parcialmente o núcleo e, nessa representação, o apontamento de suas diferentes peças, intermediária, principal e terminal. Ele também vai ser dividido em cabeça e cauda. E agora um pouco sobre a regulação hormonal da espermatogênese. Sob feedback negativo da testosterona, o hipotálamo vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofina, ou GnRH, que vai estimular a produção de LH e FSH pela hipófise, que, por consequência, vai estimular os testículos a sintetizarem mais testosterona. Por feedback positivo, vai estimular a produção de caracteres sexuais secundários, como engrossamento da voz, crescimento ósseo e de pelos, e, finalmente, iniciar a espermatogênese. E agora um breve exercício de fixação, onde a gente pode responder, após essa aula, a seguinte pergunta: quais são os hormônios que atuam sobre as células de Sertoli e as células de Leydig, e qual as suas funções? Como a gente viu, as células de Leydig, elas vão secretar testosterona em resposta ao LH, vai ser aquela célula que vai estar no entorno do túbulo seminífero, e a célula de Sertoli vai responder ao FSH, sintetizando os fatores de crescimento que vão modular a mitose, meiose e a diferenciação dos diversos tipos de células germinativas nos túbulos seminíferos. E elas também vão ter a importante função de dar sustentação para diferenciação de morfologia durante a espermatogênese masculina. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de todos.